João começa a introdução da pessoa do Senhor Jesus, dizendo assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Ao anjo, quer dizer, escreve ao pastor da igreja de Sardes. Quando fala aqui anjo, está a falar em relação ao líder, à igreja de Sardes, ao pastor da igreja de Sardes. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 pastores, os 7 líderes dessa igreja. E os 7 Espíritos de Deus são os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do Senhor, o Espírito do fortalecimento, o Espírito do entendimento do Senhor, do Deus Altíssimo, que se manifesta em 7 vezes. Para que se entenda que Deus não tem 7 espíritos, mas é a manifestação do Espírito do Deus Altíssimo. Quem tem é o Senhor Jesus. Esses 7 espíritos, e tem a vida dos 7 anjos dessa igreja nas suas mãos, como disse anteriormente. Ele começa a falar então agora para o anjo, para o pastor da igreja de Sardes. Ele começa a dizer assim para esse pastor: conheço as tuas obras. Digamos por outras palavras, conheço a tua vida, sei o que tu fazes, que tens o nome de quem vive e estás morto. Você sabe quando alguém é bem falado pelos outros, não é? E se torna famoso, um exemplo, no mundo evangélico, até fora, ou nas redes sociais, que é um grande homem de Deus, mas espiritualmente ele estava morto. E o Senhor Jesus sabia disso. Mesmo dentro da igreja, ele era reconhecido como um grande sacerdote, um grande homem de Deus. Mas ele estava espiritualmente morto. O Senhor Jesus é que fala isso. Não é homem algum, não é ninguém. E ele continua a dizer assim para esse pastor: sê vigilante e consolida o resto que está para morrer. Quem dentro da igreja de Sardes, que ele era o pregador do Evangelho. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus disse para ele: então o teu trabalho, não há honra naquilo que tu fazes. Não há honra, não há dignidade. É como se estivesse a fazer a obra de Deus relaxadamente. Fazer por fazer. Não é? Não fazia de todo o coração. Fazia de qualquer maneira. Fazia de qualquer maneira. Por isso o Senhor Jesus disse que diante de Deus ele não achava o que ele fazia que era correto. Ou com certeza fazia as coisas de qualquer maneira incorretamente. Sem honra, sem dedicação. Não fazia de todo o coração. E continua o Senhor Jesus a dizer para esse pastor em Sardes, da igreja de Sardes: lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido. Então o que é que ele tinha recebido e ouvido? A palavra de Deus, é o que nós recebemos. Nós recebemos a palavra de Deus quando nós ouvimos a palavra de Deus. E continua o Senhor Jesus a dizer para ele assim: guarda-o, o que é a palavra de Deus, e arrepende-te. Então, novamente, para mais um pastor, o Senhor Jesus diz para que venha se arrepender, como falou na igreja em Éfeso. Há um pouco de semelhança entre esses dois pastores. E ele continua a dizer assim: porquanto, se não vigiares, primeiro ele disse-lhe a ele: arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora
virei contra ti. Quer dizer, se ele continuasse como estava e não vigiar a sua própria vida, o que tinha feito, o que estava a fazer e de como fazia as coisas para Deus, a obra de Deus, que fazia com certeza de qualquer maneira, relaxadamente, e não se arrependesse do que andava a fazer, porque ele tinha nome de quem vive, ele tinha nome que era de um grande pastor. Mas, espiritualmente, diante do Senhor Jesus, as suas obras não eram íntegras, não eram justas, não eram obras honrosas que glorificavam a Deus. E então o Senhor Jesus diz-lhe a ele: vigia, porque não saberás a hora que virei contra ti, e viria como ladrão, de surpresa. E o que é que o Senhor Jesus poderia fazer? Só Deus sabe. Então ele continua assim: tens contudo em Sardes, na igreja de Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Quer dizer, e o resto do povo da igreja de Sardes? Por isso é que o Senhor Jesus disse, não é? Consolida o resto que está para morrer. Quer dizer, era o povo que espiritualmente também estava como ele, estava morto. Espiritualmente. Então, Jesus alerta-o para consolidar a igreja, para levantar a igreja, para edificar a igreja. Porque se ele não viesse a arrepender e não vigiar, o Senhor Jesus viria sem que ele soubesse e tomaria uma decisão, com certeza, drástica. E então ele começa a falar sobre essas poucas pessoas. Essas poucas pessoas dentro da igreja de Sardes que não se deixaram se contaminar por aquilo que se passava dentro da igreja. Essas poucas pessoas, o Senhor Jesus diz assim, que não contaminaram suas vestiduras, que andarão de branco junto com ele. Quer dizer, essas vestiduras brancas é um galardão também. É um tipo de galardão. É mais um galardão. Mas todos vão receber esse galardão, que são as vestiduras brancas. Mas há uma diferença, poderemos ver mais para frente no Apocalipse, lá para o capítulo 19, que existe outro tipo de vestiduras, que é o linho finíssimo e resplandecente. Quer dizer, esse linho finíssimo e resplandecente também, que são as vestiduras são as roupas, é um tipo de roupa que dará uma diferença, faz diferença entre uns e outros no céu. Quer dizer, essas vestiduras brancas, que o Senhor Jesus fala, dessas pessoas que não contaminaram, quer dizer, não contaminaram a sua salvação, não puseram em risco a sua salvação, e andarão de branco diante do Senhor Jesus. E depois o Senhor Jesus fala desse galardão, dessa vestidura branca, que assim, ao vencedor, será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quer dizer, essas vestiduras brancas representam o quê? A salvação. Quando alguém é salvo, um exemplo, nós vemos nu este mundo e nós voltaremos nu quando formos salvos, como se formos levados pelos anjos ao céu. Quando a pessoa morre, a alma sai do corpo e vem os anjos de Deus e leva essa alma para o céu. Então a pessoa vai nua. A pessoa nasce nua e vai nua para o céu. O que acontece? Ao chegar no céu, ela está nua e vai receber o quê? As vestiduras brancas. A pessoa é digna porque foi salva. Mas há uma outra vestidura que é o linho finíssimo. Mas qual é a diferença entre as vestiduras brancas e as roupas de linho finíssimo? Simplesmente está
na justiça daqueles que praticaram a justiça, aqueles que foram santos, aqueles que viveram toda a vida aqui na terra sendo justos diante do Senhor Jesus. Só para os que forem santos diante de Deus receberão essas vestes de linho finíssimo, que é uma diferença, há uma diferença entre as vestes de linho finíssimo e as vestes brancas, porque todos os salvos receberão as vestes brancas. Por quê? Porque os que estarão, um exemplo, que virão na grande tribulação e serão salvos, então vão receber também as vestiduras brancas. Mas esse linho finíssimo, essa roupa especial para pessoas especiais, como serão aqueles que irão servir a Deus como sacerdote no céu, como os 144 mil selados que estarão junto com o Senhor Jesus, que virão na guerra do Armagedon, juntamente com o Senhor Jesus, estarão vestidos de linho finíssimo. Então, quer dizer, serão bilhões e trilhões de almas salvas. Mas são aqueles que serviram ao Senhor Jesus aqui na terra e foram justos, andaram reto diante do Senhor Jesus, receberão esse linho finíssimo, não é? Mas qualquer pessoa que foi salvo, um exemplo, pelas misericórdias, não é? E foi salvo, terá direito às vestiduras brancas, como todas as almas salvas terão direitos às fontes das águas da vida, ao rio das águas da vida, à árvore da vida, do fruto da árvore da vida, como também ao outro galardão receberá um novo nome. Mas há galardões que são para pessoas específicas, não são para todos. Esses galardões até aqui são para todos, exceto o galardão que eu falei sobre a estrela da manhã e a coroa. Esses não serão dados a todos, porque a coroa é só quem vai ser rei no céu, porque o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Mas haverá reis, pessoas, almas que serão salvas, terão responsabilidade, receberão uma coroa. E também os que irão receber a estrela da manhã, estarão acima desses reis, não é? Porque é uma autoridade maior, terão a autoridade de uma nação. Porque o Senhor Jesus é o Rei dos Reis dos que estão no céu, não é o Rei dos Reis dos que estão aqui na terra. E eu creio que isso dá para entender, faz sentido. Por isso é que a Bíblia fala que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis. Então, ele continua que o confessará o nome dessas pessoas salvas diante dos anjos, diante do trono do Deus Altíssimo, porque esses nomes estarão escritos no livro da vida. Porque ele vai, quando abrir o livro da vida, o Senhor Jesus vai pronunciar a vida de todos os salvos. Não serão julgados, serão pronunciados e todos ouvirão no céu, porque todos estarão à direita do Senhor Jesus. Porque os que estiverem à esquerda, esses sim, têm os livros dos mortos, o livro da vida deles, porque foram esses que foram tirados do inferno no fim dos tempos. Vão ser julgados, que estarão à esquerda do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus vai abrir livros e livros que está escrito aqui no fim do Apocalipse, que é o livro dos mortos, das pessoas que estão no inferno, e vai-lhes mostrar o porquê que serão condenados. E depois, quando vier a sentença, serão todos os que estiverem à esquerda transferidos para o lago de fogo e enxofre, que é pior do que um inferno. Assim se dará no fim dos tempos, antes de começar a grande festa, a boda do Cordeiro na Nova Jerusalém. Amém. E graças a Deus.